Algumas finais da Copa do Brasil foram decididas por um detalhe e mudaram completamente a história de clubes gigantes. Teve zebra, teve decisão nos pênaltis e teve time campeão que ninguém esperava. Mas a pergunta é: quais foram as finais de Copa do Brasil mais insanas da história? Fica comigo porque esse vídeo vai te mostrar todos os campeões de Copa do Brasil ano a ano e você vai se surpreender com alguns campeões. 1989, o nascimento de um campeão. A primeira final da história da Copa do Brasil já mostrou o peso e a dificuldade de conquistá-la. Jogo de ida, Ilha do Retiro, o Sport empata em 0 a 0 com o Grêmio, e um confronto travado e totalmente equilibrado. Jogo da volta, Olímpico, o Grêmio impõe a sua força em casa e vence por 2 a 1. Com o placar agregado de 2 a 1, o Grêmio é o primeiro campeão da Copa do Brasil. 1990, a eficiência que decide. Uma final onde aproveitar o momento certo foi determinante. Jogo de ida, Juiz de Fora, o Flamengo vence o Goiás por 1 a 0, constrói a vantagem. Jogo da volta no Serra Dourada, o empate garante o título para o Flamengo, com placar agregado de 1 a 0. 1991, o título decidido no detalhe. Uma final onde o regulamento foi determinante até o último minuto. Jogo de ida no Olímpico, Grêmio 1, Criciúma também 1. Jogo de volta no Heriberto Ussi, o empate em 0 a 0 mantém a igualdade. E o Criciúma é campeão da Copa do Brasil com placar de 1 a 1 no agregado, mas o gol fora de casa foi decisivo. 1992, o equilíbrio levado ao limite. Uma final onde cada gol teve peso decisivo. Jogo de ida, Laranjeiras, Fluminense vence o Internacional por 2 a 1. No jogo da volta no Beira-Rio, o Internacional responde com a vitória por 1 a 0. Com o placar agregado de 2 a 2, o Internacional conquista o título por ter feito um gol fora de casa. 1993, o fator casa decidiu o campeão. Uma final onde a decisão foi construída no momento certo. Porque jogo de ida no Olímpico, Cruzeiro e Grêmio empataram em 0 a 0. Jogo da volta no Mineirão, o Cruzeiro vence por 2 a 1. Foi campeão quem fez a sua parte dentro de casa. 1994, a força dentro de casa. Uma final onde o mando de campo fez a diferença. Jogo de ida no Castelão, Ceará 0, Grêmio 0. Jogo da volta no Olímpico e o Grêmio vence por 1 a 0. E novamente venceu quem fez o seu papel dentro de casa, o Grêmio campeão da Copa do Brasil. 1995, a superioridade construída em 2 jogos. Uma final onde a consistência garantiu o título. Jogo de ida no Pacaembu, o Corinthians vence o Grêmio por 2 a 1 e larga na frente. Jogo de volta no Olímpico, o Corinthians vence novamente por 1 a 0, confirmando a sua superioridade. O Corinthians conquista a sua primeira Copa do Brasil. 1996, a virada que definiu o campeão. Uma final onde a virada no placar derrubou o favorito. No jogo de ida no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras empataram em 1 a 1. No jogo de volta, Palestra Itália, o Palmeiras sai na frente por 1 a 0, mas o Cruzeiro vira o jogo. E o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil fora de casa. 1997, o detalhe no regulamento decide o título. Uma final equilibrada. Jogo de ida no Olímpico, Grêmio 0, Flamengo 0. Mas no jogo da volta, no Maracanã, o equilíbrio se mantém, só que com placar com gols, Flamengo 2, Grêmio 2, placar agregado 2 a 2 e o gol fora de casa novamente foi decidido, Grêmio campeão da Copa do Brasil. 1998, a revanche na mesma moeda, uma decisão onde a reação e força em casa fizeram a diferença. Jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro vence o Palmeiras por 1 a 0, mas no jogo da volta no Morumbi, o Palmeiras responde com 2 a 0 com gol no finalzinho do jogo, e com placar agregado de 2 a 1, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil e se vinga do Cruzeiro. 1999, a surpresa que virou história. Uma final onde a surpresa derrotou o favoritismo. Jogo de ida no Alfredo Jaconi, o Juventude vence o Botafogo por 2 a 1. Jogo da volta no Maracanã, o empate em 0 a 0 garante o título inédito para o Juventude, campeão da Copa do Brasil de 1999. 2000, no último suspiro, uma final onde o momento certo definiu o campeão. Jogo de ida no Morumbi, São Paulo e Cruzeiro empatam em 0 a 0. No jogo da volta no Mineirão, São Paulo vencia por 1 a 0, mas faltando 10 minutos para o fim, o Cruzeiro consegue a virada no jogo. No fim, Cruzeiro 2, São Paulo 1. O Cruzeiro comemora o título em casa com explosão de emoção. 2001, força e raça ofensiva, uma final onde o ataque fez a diferença. Jogo de ida no Olímpico, Corinthians vencia por 2 a 0, mas o Grêmio busca um empate. Grêmio 2, Corinthians 2. No jogo da volta, no Morumbi, o Grêmio vence por 3 a 1, Corinthians impõe o seu ritmo e conquista o tetra da Copa do Brasil. 2002, o controle garante o título, uma decisão onde a regularidade foi decisiva. Jogo de ida no Morumbi, o Corinthians vence o Brasiliense por 2 a 1.
No jogo de volta, na Boca do Jacaré, empate 1-1 mantém a vantagem corintiana. Com placar agregado de 3-2, o Corinthians conquista a Copa do Brasil. Em 2003, a superioridade foi confirmada, uma final onde o domínio se transforma em título. No jogo de ida no Maracanã, Flamengo 1, Cruzeiro 1. Mas no jogo da volta, no Mineirão, o Cruzeiro já abre 3-0 no primeiro tempo e no final do jogo termina 3-1 para o time mineiro. O Cruzeiro conquista sua quarta Copa do Brasil. 2004, a zebra inesquecível. Uma final que entrou para a história do futebol brasileiro. Jogo de ida no Palestra Itália. Santo André 2, Flamengo 2. No jogo da volta, no Maracanã, Santo André 2-0 e surpreende o país. Santo André vence o Flamengo e conquista a Copa do Brasil. Que zebra! 2005, o impossível aconteceu de novo. Uma final onde a pressão molda os campeões e a zebra venceu novamente. Jogo de ida, Jaime Sintra. O Paulista vence o Fluminense por 2-0. No jogo da volta, em São Januário, o empate por 0-0 garante a vantagem construída. E o Paulista é campeão da Copa do Brasil. Com 2006, o domínio em clássico. Uma final onde um lado impôs o controle absoluto. Jogo de ida no Maracanã, Flamengo vence o Vasco por 2-0. No jogo da volta, Maracanã novamente, o Flamengo vence novamente por 1-0. Com placar agregado de 3-0, o Flamengo garante a taça. 2007, a eficiência fora de casa. Uma final decidida no detalhe e no momento certo. Jogo de ida no Maracanã, o Fluminense e Figueirense empataram em 1-1. No jogo da volta, em Orlando Scarpelli, no jogo difícil, o Fluminense vence por 1-0. Placar mínimo, mas o suficiente para garantir o título. Em 2008, o regulamento entra em cena novamente. Uma final onde o gol fora de casa decidiu tudo. Jogo de ida no Morumbi, Corinthians 3, Sport 1. Aquele gol no finalzinho do Sport. Jogo da volta na Ilha do Retiro, o Sport vence por 2-0. Igual no placar agregado 3-3, mas o gol fora de casa em São Paulo foi decisivo. O Sport é campeão da Copa do Brasil de 2008. 2009, a vantagem que sustenta o título. Uma final controlada desde o início. Jogo de ida no Pacaembu, Corinthians de Ronaldo vence o Internacional por 2-0. No jogo da volta no Beira-Rio, Corinthians abre 2-0, mas o Inter busca o empate 2-2. Placar agregado, Corinthians vence por 4-2 e conquista a Copa do Brasil. 2010, o início de uma geração. Uma final que marcou o surgimento de um novo protagonista, que é o Neymar. Jogo de ida na Vila Belmiro, Santos 2-0 no Vitória. No jogo da volta, no Barradão, o Vitória vence, mas por 2-1 e não reverte o placar. Santos é campeão inédito da Copa do Brasil. 2011, o detalhe que separa o campeão. Uma final decidida no critério. Jogo de ida São Januário, placar magro para o Vasco de 1-0, mas sai com vantagem. Jogo de volta no Couto Pereira, Coritiba vence por 3-2, um jogo dramático, mas no fim, com placar agregado de 3-3, o gol fora foi decisivo e no fim, mais um título inédito surgindo. 2012, a vantagem construída dentro de casa, uma final decidida no primeiro confronto. Jogo de ida, Arena Barueri, o clube paranaense domina o jogo, mas o Verdão vence. Palmeiras 2, Coritiba 0. No jogo da volta, no Couto Pereira, o Coritiba até abre o placar, mas o Palmeiras empata. Com gol fora de casa, o Verdão joga um balde de água fria. No fim, 1-1, e com placar agregado de 3-1, o Palmeiras se torna campeão da Copa do Brasil. 2013, o controle no momento decisivo. Uma final onde a decisão foi consolidada na volta, porque no jogo de ida, na Vila Capanema, o Atlético Paranaense empata com o Flamengo em 1-1, mas no jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo domina e vence o clube paranaense por 2-0. Placar agregado de 3-1 e o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. 2014, o domínio no clássico. Uma final onde um lado foi absoluto. No jogo de ida no Independência, Atlético Mineiro vence o Cruzeiro por 2-0. No jogo da volta no Mineirão, vitória novamente do Galo, só que dessa vez por 1-0. E o Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil com sabor especial em cima do seu maior rival. 2015, a reconstrução e vingança, uma final marcada por uma mudança histórica no regulamento. Sem gol fora de casa, Palmeiras e Santos fizeram a final daquele ano e a rivalidade estava fervendo. Jogo de ida, Vila Belmiro, Santos 1, Palmeiras 0. O jogo de volta no Allianz Parque, o Palmeiras vence por 2-1 no placar agregado 2-2. Como não temos mais o gol fora,
a decisão vai para os pênaltis e o Palmeiras vence por 4-3. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, voltando novamente para o topo do cenário nacional. 2016, a força fora de casa prevaleceu. Um jogo de ida em Independência, o Atlético Mineiro perde para o Grêmio por 3-1 em casa, resultado que muda completamente o cenário da decisão, porque no jogo da volta, na Arena do Grêmio, um empate em 1-1 confirma o controle do confronto, e com placar agregado de 4-2 para o Grêmio, o clube gaúcho conquista a Copa do Brasil. 2017, a frieza nas penalidades. Uma final onde a igualdade levou a decisão no limite. Jogo de ida no Maracanã, Flamengo 1, Cruzeiro 1. Jogo da volta no Mineirão, novo empate, dessa vez só que 0-0. E nos pênaltis, o Cruzeiro vence por 5-3. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. 2018, a solidez que garante o título. Uma final onde o controle tático fez a diferença. Jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro vence o Corinthians por 1-0. No jogo da volta, na Arena do Corinthians, o Cruzeiro vence novamente, agora por 2-1. E o Cruzeiro conquista a Copa do Brasil pela sexta vez. 2019, a afirmação de um novo campeão. Uma final onde a consistência e o controle definiram o destino. Jogo de ida na Arena da Baixada, Atlético Paranaense vence por 1-0 o Internacional. No jogo da volta, no Beira-Rio, o Atlético Paranaense surpreende o Inter e vence novamente. Atlético Paranaense vence a Copa do Brasil pela primeira vez, com placar agregado de 3-1. 2020, título conquistado com autoridade. Uma final onde o domínio foi decisivo. No jogo de ida à Arena do Grêmio, o Palmeiras vence o Grêmio por 1-0. No jogo da volta, no Allianz Parque, o Palmeiras domina e controla o jogo e vence por 2-0 e conquista o título da Copa do Brasil. 2021, a superioridade absoluta. Uma final onde o time impôs o domínio total do início ao fim. Jogo de ida no Mineirão, o Atlético Mineiro vence o Atlético Paranaense por 4-0, criando uma vantagem esmagadora. Jogo de volta na Arena da Baixada, mesmo com a larga vantagem, o Galo vence novamente por 2-1, garantindo o título da Copa do Brasil. 2022, a decisão no limite máximo. Uma final onde o equilíbrio levou tudo para os pênaltis. Jogo de ida, Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo empataram em 0-0. Jogo de volta no Maracanã, empate novamente, 1-1. Vamos para os pênaltis. E o Flamengo vence o Timão por 6-5. Flamengo, campeão da Copa do Brasil em casa com muita emoção. 2023, o fim de um jejum histórico. Uma final onde o título aguardado finalmente foi conquistado. Flamengo novamente na final e novamente contra o time paulista, só que contra o São Paulo. Jogo de ida no Maracanã, o São Paulo vence o Flamengo por 1-0. Jogo de volta no Morumbi, um empate em 1-1 garante o título inédito para o São Paulo. Com placar agregado de 2-1, São Paulo conquista sua primeira Copa do Brasil. 2024, a resposta de um gigante. Uma final onde a força coletiva definiu o campeão. Jogo de ida no Maracanã, Flamengo 3-1 em cima do Atlético Mineiro. No jogo da volta na Arena MRV, o Flamengo vence novamente por 1-0. Com placar agregado de 4-1, o Flamengo conquista a Copa do Brasil. 2025, o controle até o fim. Uma final onde a consistência garantiu o título. Jogo de ida na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco empataram em 0-0. No jogo da volta, no Maracanã, o Corinthians vence por 2-1 e define a decisão. Com placar agregado de 2-1, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Bom, e aí, resumo da Copa do Brasil. Nós tivemos 5 zebras campeãs. 1991 Criciúma, 1999 Juventude, 2004 Santo André, 2005 Paulista e 2008 Sport. Tivemos 5 finais decididas com gol fora de casa, que foram Criciúma e Grêmio em 91, Internacional e Fluminense em 92, Grêmio e Flamengo em 1997, Juventude e Botafogo em 99 e Sport e Corinthians em 2008. Tivemos mais 3 decisões decididas nos pênaltis, que foi Palmeiras e Santos em 2015, Cruzeiro e Flamengo em 2017 e Flamengo e Corinthians em 2022. O clube que mais jogou finais na Copa do Brasil foi o Flamengo, com 10 finais, ganhando 5. E nós tivemos mais 3 finais de Copa do Brasil, tendo clássico na final, que foi Flamengo e Vasco em 2005, Atlético Mineiro e Cruzeiro em 2014 e Palmeiras e Santos em 2015. Esse foi o vídeo de hoje, falando de todas as finais da Copa do Brasil. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, eu peço para que deixe o like para poder fortalecer o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.